Olá, meus amores do nono ano, espero que todos estejam bem. Hoje farei a correção dos exercícios sobre crase e também do para conferir. São as duas últimas páginas do grupo 2, página 60 e página 61. Me recordo que eu já havia pedido para vocês, né? Então, vamos começar. O exercício número 1 estava pedindo para vocês analisarem as frases e escreverem sobre o uso ou não do acento grave, da crase, ok? Então, vamos lá. A primeira frase. A cultura digital favoreceu a interação das pessoas distantes geograficamente. Neste caso, eu não devo usar o acento grave, a crase. Por quê? Porque favorecer é um verbo transitivo direto que pede um objeto direto, certo? Então, eu não uso o acento grave aqui, ok? Na letra B, temos a inclinação a fazer amizades. Muita atenção, aqui eu também não vou utilizar o acento grave. Por quê? Porque a preposição vem antes do verbo, certo? Então, o verbo tá aqui, ó, fazer, certo? Não empregamos neste tipo de caso. Já na letra C, vou à palestra sobre o uso de redes sociais. Então, olha só, por que eu devo usar o acento grave aqui? Aqui eu tenho a junção da preposição a com o artigo a. Além do que, palestra é um substantivo feminino, certo? A número 2 e a número 3. Há uma palavra que pode definir o fenômeno da crase. Essa palavra é, a mais correta aqui seria junção, fusão entre a preposição a e o artigo a. A número 3. O acento indicativo de crase está usado de acordo com a norma padrão em alternativa C. As famílias desprovidas de recursos da vizinhança. O pai sempre dava um presente. O que acontece aqui na C? As famílias, eu estou me referindo, certo? E famílias também é um substantivo feminino, ok? A número 4, eu já tinha colocado para vocês durante a aula, da videoaula que eu fiz para vocês sobre crase, né? Então, a número 4, relembrando. A única alternativa seria a alternativa C, correta, porque professora também é um substantivo feminino, ok? A número 4, observem. Por que a soma dá 5? Porque as únicas duas frases corretas, né, seria a número 1 e a número 4. Por quê? Observe. A primeira aqui, ó. Ela cheirava a flor de romã. Aqui eu quero dizer a maneira como a pessoa cheirava, o modo, a maneira de. Então, neste caso, eu devo usar a crase, ok? E olha só, por que a 4 está certa? A primeira frase significa que alguém exalava o perfume da flor de maçã. Então, olha só, se eu digo, ela cheirava a flor de romã, eu estou me referindo ao complemento do verbo cheirar, certo? Então, as duas frases estão escritas adequadamente. Depende de um contexto. Eu vou cheirar a flor a uma maneira ou estou falando do próprio cheirar a flor, né? Então, aqui a soma dava 5, porque a frase 1 e a frase 4 estão corretas. Agora, pessoal, o para conferir. Vocês tinham que voltar nos módulos anteriores, certo? A prática virtual muito presente em redes sociais, que permite ao internauta manifestar-se textualmente por meio de texto escrito sobre determinado conteúdo, é a de comentar.
Quando eu comento, eu estou manifestando a minha opinião em relação a determinado assunto, ok? Número 2. Os memes, por aliarem o verbal ao não verbal para a produção de sentido, constituem-se pela linguagem mista. Então, quando eu tenho linguagem verbal, texto escrito, e linguagem não verbal, imagens, eu tenho uma linguagem mista. Quando eu uno o verbal com o não verbal, o texto escrito com a imagem. Número 3. Em geral, os tipos de reações às postagens de usuários na internet são indicados por ícones. Relacione as imagens seguintes à respectiva prática da internet que ela apresenta. Essa eu duvido que alguém tenha errado, né? Afinal de contas, vocês estão mais acostumados do que eu. Então, olha só. A B significava curtir, a A, com balão de fala, comentar, e a C, com essa setinha aqui, compartilhar, certo? Bom, o número 4. A regra que eu já repeti milhões de vezes para vocês. Para haver crase, basicamente é necessário que haja a fusão da preposição a com o artigo a. Então, é uma junção, uma união da preposição a com o artigo a. E a número 5 e última deste módulo. Preencha as lacunas com a preposição ou artigo. Então, olha só. Assistimos a novela na hora do jantar. Aqui nós temos a presença da crase, do acento grave. Novela é um substantivo feminino. Prefiro correr a jogar futebol. Eu sempre prefiro isto a aquilo. E aqui eu tenho um verbo, então eu não devo usar a crase, certo? Escrever o texto a Machado de Assis. Quando eu quero dizer a moda de, a maneira de, eu devo usar o acento grave. Passo a passo, ele entendeu a explicação. Tenho palavras repetidas, então eu não uso a crase. Chegaram às 14 horas juntos. Quando eu estou me referindo a uma hora especificamente, eu devo usar o acento grave, ok? Pessoal, fiquem bem. Estou torcendo para que logo possa encontrá-los, né? Poder encontrá-los novamente. Um grande beijo e até a próxima aula.